esta biografia dos irmãos Grimm, aqui narrada por Edivânia Braz, esta que vos fala, tem por base a entrevista realizada pelo jornalista Bruno Vaiano com Juliana Pasquarelli Pérez e Marcos Mazzari, ambos professores de literatura alemã da USP, e publicada pela revista Super Interessante, edição 14 de julho de 2020. Jacob e William não foram camponeses contadores de histórias, não. Foram nerds do século XIX que se trancaram na biblioteca para buscar as tradições de um país que não existia, a Alemanha. Jacob Grimm nasceu em 1785 na cidade de Hesse, na parte oeste de onde hoje fica a Alemanha. Com 11 anos ficou órfão de pai, um funcionário público de classe média. A família caiu em pobreza. Jacob Grimm tinha 5 irmãos mais novos. Só um deles ficou famoso, Wilhelm Grimm. Juntos, Wilhelm e Jacob escreveram um dos mais importantes dicionários da língua local, o Dutch. Pesquisaram a origem do Dutch e brigaram para que a terra dos que falam Dutch se tornasse um país unido e democrático, aquele país que hoje a gente chama de Alemanha, e que os alemães seguem chamando de Deutschland, terra dos que falam Dutch. E não é que esse percurso começou com os contos de fada? Os Grimm não tinham grana, mas tinham uma tia. Com a ajuda dela, fizeram o equivalente ao ensino médio em Kassel e depois faculdade de Direito em Marburg. Lá vendiam o almoço para comprar o jantar. Principalmente para Jacob, o foco era se tornar o homem da casa, após a morte do pai, e pagar por uma vida melhor para os irmãos mais novos. Ele conseguiu, mas não foi como advogado, não. A carreira dos Grimm mudou de rumo graças a um amigo chamado Clement Brentano. Ele era um típico poeta boêmio e morreu sem jamais ter visto um contra-cheque. Estava fora de todas as possibilidades da vida econômica. Nas palavras do crítico literário Otto Mayer Carpo, ele tinha a poesia no corpo, como outros têm o demônio. Acompanhado do amigo Achim von Arnim, Brentano colecionou canções folclóricas, depois transcreveu e embelezou os versos e publicou uma coletânea intitulada A Trompa Mágica do Menino, Velhas Canções Alemãs. Até Goethe, que para os alemães é tipo Shakespeare, leu e gostou. Brentano pediu aos Grimm, então, que fizessem uma coletânea parecida, mas desta vez de contos de fada. Em alemão, conto de fada se diz Märchen, uma palavra que no século XIX tinha a acepção de notícia ou relato de um acontecimento notável. Em bom português, era uma coletânea de autênticos causos populares, ou pelo menos essa era a ideia. Na prática, eles não eram tão populares nem tão germânicos. Os Grimm coletaram muitos contos de moças da classe média urbana, como as 4 irmãs da família Hansenkopf, que viviam em uma mansão, ou as crianças da família White, vizinhas dos Grimm. Nada de passeio pelo bosque, eles só atravessavam a rua. A fonte mais famosa do Grimm foi Dorothea Wernemann. Ela era viúva de um alfaiate e vendia frutas e hortaliças para sustentar seus 7 filhos. Dorothea era filha de um francês, dono de uma taverna, e ouviu dezenas e dezenas de contos dos clientes na infância. Os contos que repetiu para os Grimm, e se ela precisasse contar uma história 2 vezes, era capaz de fazê-lo exatamente nas mesmas palavras, sem mudar uma vírgula. E foi assim que Jacob e Wilhelm, sem saber, anotaram e publicaram versões francesas e não germânicas de muitos contos. Não que isso fizesse muita diferença, sabe-se hoje, pois os contos eram parte do imaginário da Europa como um todo. Não fazia sentido reivindicá-los a um ou outro país.
A primeira edição da coletânea, que os irmãos Grimm fizeram, saiu em 2 volumes. O primeiro, de 1812, tinha 86 contos. O segundo, de 1815, 70 contos. Os clássicos já estavam todos lá. Cinderela, João e Maria, A Princesa e o Sapo, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, dentre outros. Em 1822 saiu um 3º volume, só com anotações e comentários acadêmicos sobre os textos. A ideia dos Grimm era torná-los objeto de estudo científico, mas no fim das contas, o Kinder und Hausmärchen, algo como contos de fada para lar e as crianças, acabaram fazendo sucesso justamente no lar entre as crianças. Conforme mais e mais reimpressões eram vendidas, Wilhelm, o irmão Grimm de coração mais mole, foi mexendo nos textos para atenuar as insinuações de sexo e violência, porque sim, havia muitos. Na versão original, Rapunzel vive em prazer e alegria com o príncipe que escalava a torre e depois de engravidar pergunta ao amado: por que minhas roupas estão tão justas? A Bela Adormecida é estuprada. Em um conto menos famoso, O Pé de Zimbro, um homem viúvo com um filho se casa novamente. A nova esposa, enfurecida por ter que criar o bebê de outra mulher, pica ele inteirinho e faz um ensopado que é servido ao marido. Essas histórias obscenas e violentas, originalmente, eram entretenimento para adultos e não lições de moral para criança. Jacob, fiel à ideia de que era um guardião da cultura germânica, se afastou do projeto quando Wilhelm começou a alterar os contos para agradar o público infantil burguês da época. Para quem concorda com Jacob e curte enredos sangrentos, existe uma tradução em português da primeira edição, sem autocensura, publicada no Brasil pela editora 34. E também o livro delicioso O Lado Sombrio dos Contos de Fada. Outra inspiração dos Grimm na faculdade foi o professor Friedrich von Savin, um jurista romântico que acreditava que as leis não devem ser impostas ao povo, mas derivar das tradições desse povo. Graças a ele, os irmãos se tornaram filólogos, ou seja, cientistas especializados em decifrar e preservar textos antigos, que envolve estabelecer a autenticidade, decifrar a caligrafia e entender como a língua era na época daquele texto. Línguas, afinal, mudam rápido. Gil Vicente escreveu há apenas 500 anos. E hoje seu português é incompreensível para um aluno do ensino médio. O Grimm mais velho, Jacob, se tornou fluente no alemão meio alienígena de seus antepassados e percebeu que não eram só os textos que tinham história, as palavras também. Mas para contar essa história precisamos fazer uma viagem a Roma. O latim, falado no Império Romano, é uma língua morta. Isso significa que ele não é mais um idioma nativo de nenhum grupamento humano. Não há nenhum vilarejo perdido na Europa em que os bebês aprendam a falar o latim. E quem aprende tem o propósito de estudar a língua, não de pedir um misto quente na padaria do Vaticano. Ou seja, o latim é como um dinossauro. Não há mais dinossauros por aí, mas descobrimos sobre eles com o auxílio de fósseis. Línguas também deixam fósseis. Existe, por exemplo, a Eneida, poema épico de Virgílio. Ele ilustra o latim rebuscado dos textos literários no auge da civilização romana. Nas ruas, porém, falava-se o latim vulgar, uma língua que foi tão viva quanto o português é hoje, cuja pronúncia podemos conhecer graças aos erros de ortografia em pichações. Entenda assim, se um arqueólogo investigando o Brasil daqui 1000 anos visse um muro com escrita a palavra França corretamente, com C cedilha, escrito França erroneamente com 2 S's, ele descobriria que C cedilha e SS eram pronunciadas por nós
com o mesmo som. O latim não morreu abruptamente, ele se transformou de maneira gradual em outras línguas. No Brasil, por exemplo, ainda falamos latim. A língua portuguesa do Brasil é basicamente o latim vulgar com o sotaque da pronúncia romana da Lusitânia, onde hoje fica Portugal, mas as influências árabes que vieram depois. Após 2000 anos de transformações, jovens sempre falarão diferente de seus avós. Jacob Grimm foi o Darwin dos linguistas. Descobriu as leis que ditaram a evolução das palavras alemãs. Jacob Grimm gostava da história das palavras, mas sabia que colecionar palavras, como quem coleciona contos, era um pouco trabalhoso. Em 1830, uma editora chamada Weidemann fez uma proposta ambiciosa aos irmãos Grimm: produzir o dicionário de alemão mais completo de todos os tempos, com cada palavra que eles conseguissem listar, da Bíblia de Lutero até o Fausto de Goethe. Na época, os Grimm já tinham cargos confortáveis na Universidade de Göttingen e eles recusaram. A proposta ficou em aberto por 7 anos, até que 1837, quando o reino de Hanover, onde ficava Göttingen, passou para a mão de um certo rei chamado Ernest Augustus. Ele era um monarca autoritário que pretendia adulterar a Constituição e censurar os trabalhos acadêmicos. Augustus cobrou lealdade aos professores. Os irmãos Grimm e outros 5 colegas protestaram. O movimento contra a intervenção entrou para a história como os 7 de Göttingen. Todos os 7 foram demitidos e perseguidos. Os Grimm fugiram inicialmente para Kassel, a cidade onde tinham passado a infância, e depois se fixaram em Berlim. Precisando de dinheiro, aceitaram produzir o dicionário, mas sabiam que era uma missão impossível produzir o Wörterbuch, o livro de palavras. O alemão é extremamente literal. O fato é que Wilhelm morreu em 1859, enquanto fazia a letra D do dicionário, e Jacob, 4 anos depois, em 1863, estava na letra F. A unificação dos pequenos estados germânicos na forma de uma Alemanha nada democrática aconteceu em 1871, e o dicionário iniciado pelos irmãos Grimm só seria concluído 90 anos depois, em 1961. Em uma grande colaboração entre acadêmicos das 2 Alemanhas da época, a capitalista e a comunista. Pois é, de tanto sonhar com uma Alemanha unida em vida, eles acabaram unindo a Alemanha na morte. De quebra, inventaram a infância de boa parte das crianças do mundo. Quando Wilhelm tirou a violência exacerbada dos contos de fada, ele deu à luz a uma ideia de que as histórias antigas podem mudar de roupa para convencer crianças novas, mas no fundo sempre serão as mesmas histórias. Vejam bem, o Walt Disney com certeza agradece aos irmãos Grimm.